Por que o céu é azul? Você provavelmente aprendeu na escola. É porque o ar espalha luz azul mais do que luz vermelha. Simples assim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que vai explodir sua mente. Por que o céu não é roxo? Pensa comigo. Luz violeta tem comprimento de onda ainda menor que azul, e a física diz que quanto menor o comprimento de onda, mais espalhamento. Então o céu deveria ser roxo, não azul. Mas não é. E a explicação verdadeira, a explicação que eu dei nas minhas palestras em Caltech, revela algo profundo sobre como luz interage com matéria, e até sobre como seus olhos funcionam. Nas minhas palestras sobre radiação e espalhamento de luz, eu comecei explicando o que realmente acontece quando luz passa através da atmosfera. Quando luz do Sol, que é branca, contendo todas as cores, entra na atmosfera, ela encontra moléculas de ar, principalmente nitrogênio e oxigênio, e essas moléculas são muito menores que o comprimento de onda da luz visível. Agora, quando uma onda eletromagnética, que é o que luz é, atinge uma molécula, o campo elétrico da onda faz os elétrons na molécula oscilarem. Os elétrons são forçados a se mover para cima e para baixo na mesma frequência que a luz. E quando cargas elétricas oscilam, elas irradiam. Elas se tornam pequenas antenas transmissoras, reemitindo luz em todas as direções. Isso é o que a gente chama de espalhamento. E aqui está o ponto crucial que Lord Rayleigh descobriu no século XIX. A quantidade de luz espalhada depende brutalmente da frequência. Especificamente, a intensidade do espalhamento é proporcional à quarta potência da frequência. Ou, se você preferir pensar em termos de comprimento de onda, é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda. Isso significa que luz de frequência 2 vezes maior é espalhada 16 vezes mais intensamente. Luz azul tem comprimento de onda de cerca de 450 nanômetros. Luz vermelha tem cerca de 700 nanômetros. Então a razão é aproximadamente 7 sobre 4,5, que é cerca de 1,5. Eleve isso à quarta potência e você obtém cerca de 5. Luz azul é espalhada cerca de 5 vezes mais intensamente que luz vermelha. É por isso que quando você olha para o céu durante o dia, você vê azul. Luz azul do Sol está sendo espalhada em todas as direções pelas moléculas de ar. Uma fração dessa luz espalhada entra nos seus olhos, não importa para onde você olhe. Então o céu inteiro parece brilhar com aquele glorioso azul que a gente vê o tempo todo. Mas espera, se luz violeta tem comprimento de onda ainda menor, cerca de 400 nanômetros, ela deveria ser espalhada ainda mais. De fato, a razão entre 700 e 400 é 1,75. A quarta potência, isso dá cerca de 9. Luz violeta deveria ser espalhada quase 9 vezes mais que luz vermelha e quase 2 vezes mais que luz azul. Então por que diabos o céu não é roxo? Aqui entram 3 fatores que se combinam para fazer o céu azul em vez de roxo. Primeiro, o Sol não emite todas as cores com igual intensidade. O espectro solar tem um pico no amarelo esverdeado. Há menos luz violeta vindo do Sol do que luz azul para começar. Isso já reduz a quantidade de violeta disponível para ser espalhado. Segundo, e isso é crucial, seus olhos não são igualmente sensíveis a todas as cores. Você tem 3 tipos de cones na sua retina que detectam cor. Um tipo responde principalmente ao vermelho, um ao verde e um ao azul. O cone azul tem pico de sensibilidade em torno de 440 nanômetros, bem no meio da faixa azul, mas a sensibilidade cai rapidamente para comprimentos de onda menores. Em 400 nanômetros, lá na faixa violeta, a sensibilidade do cone azul é talvez um quinto do que é no pico. Então, mesmo que haja luz violeta sendo espalhada, seus olhos não são muito bons em detectá-la. Você está menos sensível à violeta por um fator de talvez 5 comparado a azul. E isso, mais ou menos, cancela o fato de que violeta é espalhado cerca de 2 vezes mais. Terceiro, ozônio na atmosfera absorve um pouco de luz violeta. Não muito, mas o suficiente para fazer diferença. Então, quando você combina espalhamento mais forte de violeta com menos violeta no espectro solar, com seus olhos sendo menos sensíveis à violeta e com a absorção de ozônio, o resultado líquido é que o céu parece azul, não violeta. Mas tem mais na história. Nas minhas palestras, eu sempre enfatizava que o céu não é apenas uma cor, é uma mistura. Quando você olha para o céu, você não está vendo luz monocromática pura. Você está vendo uma mistura de todas as cores que são espalhadas, pesadas pelo espalhamento Rayleigh e pela sensibilidade do seu olho. O resultado dessa mistura, processado pelo seu cérebro, é aquele azul característico. E aqui está algo bonito.
O céu, perto do horizonte, parece mais pálido, mais esbranquiçado que o céu diretamente acima. Por quê? Porque quando você olha para o horizonte, a luz passou através de muito mais atmosfera. E quanto mais ar a luz atravessa, mais espalhamento acontece. Mas, eventualmente, tanto espalhamento acontece que até a luz vermelha começa a ser significativamente espalhada. Então você obtém uma mistura de mais cores, e o resultado parece mais branco. E o pôr do sol? Ah, isso é ainda mais bonito. Quando o sol está no horizonte, a luz dele tem que passar, através de uma camada muito grossa de atmosfera, para chegar aos seus olhos. Toda aquela luz azul e verde, ela foi espalhada para fora do caminho, foi espalhada para o céu, longe da direção do sol. O que sobra é principalmente luz vermelha e laranja, porque essas são espalhadas muito menos. É por isso que o sol parece vermelho no pôr do sol. E é por isso que nuvens perto do horizonte ficam rosa e laranja. Elas estão sendo iluminadas por aquela luz avermelhada. E deixa eu te contar algo fascinante que eu demonstrei nas minhas palestras. Você pode fazer seu próprio céu azul em laboratório. Pegue um copo d'água, adicione algumas gotas de leite. Leite contém partículas minúsculas de gordura que são do tamanho certo para fazer espalhamento Rayleigh. Agora brilhe luz branca através do copo de lado. Olhe para o copo de um ângulo de 90 graus. Você vai ver luz azulada. Olhe através do copo na direção da luz. Você vai ver luz mais avermelhada porque o azul foi espalhado para fora. Isso é exatamente o que está acontecendo na atmosfera, só que em escala muito maior. Moléculas de ar são os espalhadores. Sol é a fonte de luz branca. E seus olhos estão vendo a luz espalhada de lado, então parece azul. Mas aqui está onde fica realmente profundo. Espalhamento Rayleigh não é só sobre céu azul. É um fenômeno fundamental sobre como ondas eletromagnéticas interagem com pequenas partículas. E a dependência de frequência à quarta potência vem direto da física de cargas oscilantes e radiação de dipolo. Quando você trabalha a matemática, quando você calcula quanto poder um elétron oscilante irradia, você descobre que o poder é proporcional ao quadrado da aceleração, e a aceleração de um elétron forçado por uma onda eletromagnética é proporcional à frequência ao quadrado. Então o poder irradiado vai como frequência à quarta. Essa é a física fundamental por trás da cor do céu. E tem aplicações práticas. Espalhamento Rayleigh limita o quão longe você pode mandar sinais através de fibras ópticas. Causa atenuação. Impurezas microscópicas e flutuações de densidade no vidro espalham luz, especialmente comprimentos de onda mais curtos. Engenheiros de telecomunicações têm que levar isso em conta quando projetam redes de fibra óptica. E em astronomia, espalhamento Rayleigh é porque o céu noturno é azul escuro em vez de completamente preto. Tem sempre alguma luz sendo espalhada, mesmo de lua e estrelas. E em planetas com atmosferas diferentes, o céu tem cores diferentes. Marte tem um céu que parece mais amarelado ou avermelhado, porque a sua atmosfera é muito mais fina e contém muita poeira que espalha luz diferentemente. Então o céu é azul por causa de uma combinação bonita de física e biologia. Física do espalhamento Rayleigh, que favorece comprimentos de onda curtos. Física do espectro solar, que tem seu pico no amarelo e biologia dos seus olhos que são mais sensíveis a azul do que a violeta. Tire qualquer um desses fatores e o céu pareceria diferente. E aqui está talvez a lição mais profunda. A cor do céu não é uma propriedade inerente do céu. É uma interação entre luz, matéria e percepção. O céu não é azul num sentido objetivo. O céu espalha todas as frequências de luz, só que em quantidades diferentes, e seus olhos e cérebro interpretam aquela mistura particular de frequências como o azul. Se você tivesse olhos diferentes, olhos sensíveis ao ultravioleta como abelhas têm, o céu pareceria ainda mais azul, mais violeta, porque você veria o espalhamento de comprimentos de onda ultra curtos que humanos não podem ver. Se você fosse uma criatura que vê principalmente no infravermelho, o céu pareceria muito menos azul, quase branco, porque o espalhamento Rayleigh é tão fraco para comprimentos de onda longos. Então a cor do céu te diz algo profundo sobre a natureza da percepção. O mundo que você vê não é o mundo como ele realmente é. É o mundo filtrado através dos seus sentidos, através da física de como luz interage com matéria, através da biologia de como seus olhos e cérebro processam a informação. E isso é verdade não apenas para o céu, mas para tudo que você vê. Qual dessas ideias mais te surpreendeu?
Foi descobrir que o céu não é roxo por causa da sensibilidade dos seus olhos? Que espalhamento vai como frequência à quarta potência? Que você pode fazer um céu azul em miniatura com água e leite? Ou que a cor do céu é realmente uma interação entre física, química e biologia? Deixa nos comentários o que mais te impactou. E se você nunca mais vai olhar para o céu da mesma maneira, sabendo toda a física e biologia por trás daquela cor bonita, compartilha nesse vídeo. O céu azul é uma das coisas mais comuns que vemos todos os dias, mas a explicação completa é incrivelmente profunda e bonita.